Neste instante, tem a palavra o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. Bom dia a todas as pessoas, excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhora Janja Lula da Silva, ministra Margarete Menezes, todos os colegas do Ministério da Cultura que estão aqui presentes, todas as demais autoridades, parlamentares, sintam-se abraçados, senhoras e senhores. Presidente, o senhor assumiu um compromisso ainda na campanha com a recriação do Ministério da Cultura e junto disso, com a criação dos comitês de cultura. Pois, presidente, Janja, ministra, aqui hoje estão os comitês de cultura de todo o Brasil e, junto com eles, os mais de 650 agentes territoriais de cultura vinculados ao programa. Esse programa, tal como afirmamos ontem, na abertura do Encontro Nacional do Programa dos Comitês de Cultura e dos Agentes Territoriais de Cultura, né, ministra Margarete, veio para ficar e é por isso que ontem nós nos comprometemos e vamos cumprir a prorrogação da atuação dos nossos agentes até 2027. Na sua gestão, na sua gestão, presidente, se fortalecem as políticas culturais em todos os territórios do Brasil, com o trabalho, com a dedicação de todos esses que estão aqui hoje nesse encontro no Palácio. E, presidente, é com profundo senso de responsabilidade e alegria que me dirijo a vocês, porque nós celebramos hoje não apenas a entrega de um plano, nós celebramos também a reconstrução de um pacto federativo pela cultura, um pacto que une cultura, democracia, juntos pelo futuro do Brasil. E desde o início, esse governo assumiu o compromisso de reconstruir a política cultural pela base. Os comitês de cultura e os agentes territoriais de cultura são a materialização dessa escolha. Uma rede que escuta, que está presente e mobiliza na ponta, que entende que a cultura pulsa na vida cotidiana do nosso povo e valoriza a maior riqueza do nosso país. A nossa gente, com a sua diversidade cultural e criatividade únicas. E é para dar estrutura e perenidade a essa imensa potência que consolidamos o Sistema Nacional de Cultura. O sistema não é uma abstração, ele é uma arquitetura que nos permite transformar a cultura em política de Estado, robusta e duradoura. Presidente, o senhor sancionou a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura em 2024 e hoje, nesse momento, vamos assentar dois dos seus pilares mais importantes. O primeiro é o novo Plano Nacional de Cultura. Esse não é um plano de um governo, é um plano de um projeto de país que compreende a importância central da cultura para o desenvolvimento. Nascido da maior Conferência Nacional de Cultura da história, com a participação de mais de 5.000 agentes culturais, de oficinas que reuniram mais de 1.800 pessoas em todos os estados e de uma consulta digital com mais de 85.000 acessos, esse plano carrega a legitimidade da participação social. Ele é a tradução em política pública dos anseios, das críticas e dos sonhos de milhares de brasileiros e brasileiras. O novo Plano Nacional de Cultura estabelece 8 princípios e 21 diretrizes que orientam o conjunto das políticas culturais do país para a próxima década. Entre elas, destaco o princípio fundamental dos direitos culturais. Ele está na Constituição e agora é organizado pelo Plano, que afirma o direito de todas as pessoas ao acesso e à produção cultural, à arte e à liberdade de criar e se expressar sem qualquer tipo de censura, à memória e ao patrimônio e aos saberes e fazeres tradicionais,
a participação, a acessibilidade e aos criadores os direitos autorais e a remuneração justa pelo seu trabalho. Uma afirmação cidadã e um compromisso de governo. Iremos materializar com essa lei quais são os direitos culturais do povo brasileiro que estão designados na Constituição. Um dos grandes avanços dessa versão do plano é a incorporação de elementos transversais que atravessam toda a ação cultural. O compromisso com os territórios e suas realidades tão diversas, a eliminação de barreiras estruturantes que impedem o acesso pleno de milhões de pessoas aos bens culturais, a atenção às desigualdades históricas, o reconhecimento das matrizes indígenas e afro-brasileiras como fundamentos da nossa cultura, a necessidade de articular a cultura com outras políticas públicas e a responsabilidade de conectar gerações na projeção de futuros possíveis. São princípios que qualificam a ação pública e traduzem de forma integrada os debates produzidos na 4ª Conferência Nacional de Cultura. O plano está estruturado em 8 eixos estratégicos: gestão e participação social, fomento à cultura, patrimônio e memória, formação, infraestrutura, equipamentos e espaços culturais, economia criativa, solidária, trabalho, emprego, renda e proteção social, cultura, bem viver e ação climática, e cultura digital e direitos digitais. Eles organizam a política cultural em temas estruturantes, oferecendo um caminho metodológico para a formulação de planos setoriais, metas e políticas, muitos desses planos já em construção. Destaco aqui os 2 últimos eixos, que apontam para o futuro e que alinham o Brasil às grandes agendas globais da justiça climática à soberania digital. Cada um desses 8 eixos desdobra-se em objetivos estratégicos que vão orientar a pactuação de metas no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, por meio da Comissão Intergestores Tripartite, cuja instituição também celebramos hoje com a sua assinatura. Esse é o 2º pilar, justamente, do Sistema Nacional de Cultura que avançamos hoje. A Comissão Intergestores Tripartite, conhecida como CIT, nessa assinatura. Através dela, vamos definir quais são as atribuições e responsabilidades de cada ente federativo na execução das políticas culturais. Isso garante melhoria na gestão e mais poder para a cidadania, que vai saber onde buscar a solução para suas demandas. Uma conquista que fortalece a gestão cultural. O SUS da cultura está virando realidade, presidente, graças ao seu compromisso com o setor. Comitês na base, um plano construído por todos e um pacto federativo fortalecido. É com essa estrutura que garantiremos que a cultura seja, de fato, um direito de todos e um vetor estratégico para o desenvolvimento soberano, inclusivo e sustentável do país. Participação, escuta e construção colaborativa são os motes de trabalho do Ministério da Cultura, orientado pela ministra Margarete, que reconstruiu as políticas culturais e agora vislumbra o que queremos no futuro para o nosso setor. Esse é um projeto coletivo do governo que mais investe em cultura na história do Brasil. Presidente, o senhor é o presidente da cultura brasileira, da sensibilidade e que sabe a importância que essa agenda possui para que o nosso país se fortaleça na trilha da democracia e do desenvolvimento. Então, por fim, eu queria agradecer em primeiro lugar a equipe da Secretaria de Articulação Institucional dos Comitês de Cultura pelo trabalho na organização da CIT, junto com a equipe da Secretaria Executiva, que transformou tudo isso possível, junto com a equipe do gabinete da ministra. Celebro a ministra Margarete, que respaldou e orientou todo esse trabalho, e queria cumprimentar muito calorosamente a equipe da Secretaria Executiva, que liderou o trabalho, em especial a Subsecretaria de Gestão Estratégica, na construção do Plano Nacional de Cultura. Obrigado, Letícia e equipe, que fizeram o sangue por esse plano e agora ele vai se transformar em realidade. Presidente, Janja, seguimos juntos reconstruindo o Brasil pela força da nossa cultura. Muito obrigado e viva a cultura brasileira.
Agora, será exibido o vídeo sobre a trajetória do programa dos comitês de cultura, apresentando o trabalho desenvolvido pelos comitês e agentes territoriais por todo o país. A cultura brasileira nasce e renasce todos os dias, nos territórios, nas ruas das periferias, nas comunidades quilombolas, nas aldeias indígenas, nos interiores e nas grandes cidades. É disso que vem a nossa maior riqueza, a diversidade cultural, o verdadeiro patrimônio do Brasil. Um tesouro que este governo fortalece por meio do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que acaba de completar 2 anos. Presente em 24 estados e no Distrito Federal, os comitês promovem formação, mobilização social, apoio à elaboração de projetos e também difundem informações sobre o acesso às políticas culturais. O PNCC conta ainda com 601 agentes territoriais de cultura, que atuam junto às comunidades de acordo com as demandas locais, tornando a construção de políticas públicas de cultura um processo verdadeiramente participativo. São esses agentes que fazem dos territórios um espaço vivo, onde as vozes do povo se encontram, se expressam e constroem um retrato fiel do Brasil. E para potencializar esse trabalho, eles passam por um processo de formação. Numa parceria entre o MINC e os institutos federais, são oferecidos 3 cursos de formação continuada, que tem a educação popular e a participação social como fundamentos centrais. A diversidade é o que define esses agentes. Pessoas trans, negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiências, jovens e mulheres que têm na cultura sua principal fonte de renda e transformação social. Um reflexo vivo de um país plural, criativo e diverso. Esse é o resultado do PNCC, a territorialização da cultura como instrumento de transformação, garantindo que o povo brasileiro participe da construção das políticas e ações culturais. É o território se reconhecendo como protagonista, é o povo tomando a palavra, é a cultura voltando para onde sempre pertenceu, às mãos de quem a faz viver. Faz uso da palavra o representante do Conselho Nacional de Política Cultural, Shaolin Barreto. Obrigado. Valeu, obrigado. Primeiro, eu sou Shaolin Barreto, tá? Eu sou um homem alto, magro, né? Barba rala, cabelo ralo também, uso óculos, estou com uma blusa branca, tá? E um blazer azul marinho, eu acho. Queria saudar, tá? Primeiro, nossa ministra, né, que conduz todo esse trabalho no Ministério, a sociedade civil como um todo, meus companheiros Carmen Negrão e Pai Jeová, do Comitê do Plano Nacional, do Conselho Nacional de Cultura, saudar o nosso presidente e falar assim, a gente... Não sei se vocês devem, com certeza, ter noção, né? Mas a gente está aqui de frente à pessoa que inaugurou o debate da política pública de cultura no nosso país, que convocou a primeira Conferência Nacional de Cultura, né? Que permitiu que isso fosse pensado e que toda essa construção que a gente fez, estamos aqui agora, pudesse acontecer. Então, presidente, aqui eu te saudo e te agradeço por essa visão e esse amor pela cultura. Eu sou do interior da Bahia, de Morro do Chapéu, e o Plano Nacional de Cultura, ele é também um plano da ponta do interior, lá das comunidades, né? E eu quero muito falar do plano aqui, mas não necessariamente o plano como um documento de metas e diretrizes, né? Eu quero falar do plano como um símbolo, né? Do porquê que a gente está aqui. A gente está aqui nesse momento por essa assinatura APL que simboliza tantas outras milhares de assinaturas que esse documento já carrega. A gente tem um plano que foi construído a partir de um processo conferencial e aí com muita coragem a ministra, esse governo, né, o Conselho Nacional convocam a 4ª Conferência Nacional de Cultura a partir de todo um hiato e dando fim a um momento onde tentaram criminalizar a cultura no nosso país, onde tentaram falar que não se podia fazer cultura nos territórios, onde tentaram falar que os nossos povos não podiam fazer cultura. Então, o nosso governo vai ali, convoca esse ato de conferência e a gente tem a maior Conferência Nacional de Cultura da história. Isso traz para a gente toda um início de um processo
onde a cultura agora é centro, né? Onde a cultura é participação social, onde a cultura é construção coletiva. E com base nisso, dezenas, né, de milhares de pessoas, como foi apresentado aqui no vídeo antes, né, 25 mil pessoas, né, participaram. Aí eu vou dizer que é mais, viu? Esse número aí é mais, não tenha dúvida. As pessoas, então, depositaram as suas assinaturas nesse documento, depositando ali sonhos, anseios, depositando, acima de tudo, esperança na construção desse modelo que nós implementamos de uma democracia participativa e da construção desse plano de forma coletiva. E aí eu digo para vocês, né, o Plano Nacional de Cultura, ele é uma estrada. Ele é uma estrada que agora está sendo pavimentada, mas uma estrada precisa de gente. Uma estrada só por ter, ela não funciona, ela não serve, ela precisa de pessoas. A gente precisa atravessar essa estrada. E para atravessar essa estrada, a gente precisa de foco, de direção, de organização. E que bom e que temos nesse processo de travessia dessa estrada, né, uma ótima motorista e um excelente condutor conduzindo a gente nesse processo. E eu digo para vocês que os nossos sonhos que estão depositados e aqui vão ser simbolizados nesse ato de assinatura, estão todos depositados nesse documento, nesse papel de construção. Os nossos sonhos, não necessariamente, eles cabem num papel. Os nossos sonhos, eles cabem em nós. E cabe a nós a realização desses sonhos. Então aqui eu saúdo, agradeço a oportunidade, o convite e digo para vocês, viva o Sistema Nacional de Cultura, viva a participação social, viva o Plano Nacional de Cultura. Pronuncia-se agora a representante do Comitê de Cultura do Pará, Aline Vieira. Bom dia, jovens. Saúdo aqui a mesa. Bom dia, jovens, meus companheiros, colegas de trabalho. Venho de onde está o fervor da cidade, da COP30, onde o Brasil está dando show, mostrando que os movimentos estão aqui, mostrando como podemos salvar o planeta através da nossa cultura. A cultura, ela não está dissociada, a cultura está em nós. Eu acredito que cada um de vocês, que vem dos territórios, que vem da sua população, que está aqui carregado, energizado nesse momento, está com o coração cheio de esperança. Eu fiz um texto, presidente, que para mim é muito emocionante estar aqui, e vou seguir aqui para vocês, espero que vocês estejam contemplados. Quero começar dizendo algo simples. O Programa Nacional dos Comitês e Agentes Territoriais de Cultura mudaram e muda os nossos territórios. Transformou a vida das pessoas que antes nunca tinham alcançado uma política pública. Nós somos como os rios deste país. E o senhor sabe, presidente, que o bom rio é aquele que corre. O bom rio é aquele que encontra e abastece. Os comitês de cultura e os agentes territoriais levaram formação, informação, política cultural para os lugares onde o Estado muitas das vezes não chega. E essa perseverança, ela não é simbólica. Essa presença engaja a juventude que está aqui nesse momento sendo representada pelos nossos mais de 600 agentes territoriais de cultura. Ela engaja e toma coragem, porque os nossos comitês de cultura também estão levando formação e informação para as pessoas, para os nossos territórios, principalmente para o nosso povo. Quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pessoas que a gente sabe que vocês estão aí. Acreditem, os comitês de cultura e os agentes territoriais sabem da existência de vocês. E nós estamos aqui para reafirmar o direito. A cultura é um direito. Então, nós estamos chegando junto com vocês e nós vamos ajudar vocês a levar essa pluralidade que é o Brasil.
O meu pai, presidente, foi sindicalista por mais de 30 anos. Trabalhou no INSS com muito orgulho, levou isso durante a carreira e me ensinou que cultura e educação, quando aliada e levada com a organização, chegam a esse momento que nós estamos. Estamos aqui celebrando, porque você nos deu essa oportunidade. Então, meu muito obrigada. Obrigado, galera! Neste momento, ouve-se a agente territorial de cultura de São José dos Campos e representante da sociedade civil, Maja Barros. Senhor presidente, senhora primeira-dama, ministras, ministros, e na pessoa da nossa agente territorial de lá de Itapemirim, no Espírito Santo, baiana, quero cumprimentar todos os fazedores e fazedoras de cultura que ocupam hoje esse espaço. Eu sou a Maja Gabriel, sou uma travesti de pele parda, cabelos castanhos ondulados para o lado do meu ombro. Uso hoje a camiseta do Programa Nacional dos Comitês de Cultura e um adesivo do Plano Nacional de Cultura do povo brasileiro. Gostaria de fingir normalidade, mas já tô tensa por aqui. Mas antes de qualquer palavra, eu preciso honrar o que significa ocupar esse lugar. Sou uma travesti e sei que corpos como o meu raramente chegam ao Palácio do Planalto. Estar aqui junto de tantas pessoas diversas, plurais, vindas de todos os cantos desse país, já é a prova viva de que o Brasil que estamos reconstruindo é maior que os limites que tentaram nos impor. Quando cheguei ao Programa Nacional dos Comitês de Cultura, eu finalmente me vi num projeto de Estado que reconhecia os meus passos, que reconhecia a minha história, meu corpo e meu território. O PNCC transformou minha vida, me capacitando para servir minha comunidade com dignidade e transforma a vida de tantas outras pessoas pelo Brasil, porque abre portas, janelas e caminhos onde antes, muitas vezes, só existia silêncio e exclusão. Nós, presidente, agentes territoriais de cultura, estamos no dia a dia em nossos territórios, traduzindo o que para alguns parece algo muito distante: editais, política pública, direitos culturais. A gente cria um fio de condução, um fio de conexão. A gente traduz para todo mundo que cultura é um direito, não consumo, não luxo, não favor. E por isso que estar aqui nesse momento é tão simbólico. Nós estamos nutrindo a terra que está sendo semeada agora. E cultura é isso, é alimento para atravessar a vida, é raiz que sustenta quando tudo balança, é horizonte que faz a gente continuar. Como já dizia Gil, cultura é feijão com arroz. Os agentes territoriais, os comitês de cultura, os institutos federais, todos nós somos parte desse processo inovador para a democracia, ainda que ancestral. Uma democracia de verdade precisa nascer no chão, precisa nascer no corpo território, precisa nascer na escuta ativa das quebradas, das periferias, das aldeias, dos quilombos, dos sertões, das águas e das florestas do nosso país. Nós somos tradutoras dessa democracia, transformando papel em possibilidade, norma em cuidado, política pública em pertencimento.
Presidente Lula, obrigada por afirmar que a cultura é o que alimenta sonhar o Brasil. Nós, agentes territoriais de cultura, seguimos semeando, nutrindo e esperançando esse país que estamos construindo, reconstruindo coletivamente. Viva a democracia popular, viva a cultura, viva o povo brasileiro e viva o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Muito obrigada. Neste instante, pronuncia-se a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Bom dia a cada uma, Que momento especial, momento grandioso. Esse momento para todos nós, a entrega do novo Plano Nacional de Cultura, no Encontro Nacional do Programa Nacional dos Comitês de Cultura e a assinatura dessa comissão intergestora tripartite. Presidente, eu quero saudar o senhor, saudar a nossa querida companheira Janja, saudar a todos os comitês de cultura, instituições federais, agentes territoriais, todos os companheiros e companheiras do Ministério da Cultura, a quem eu peço aí uma salva de palmas a esse grupo de secretários, secretárias, os presidentes e a presidentes das vinculadas do Ministério. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente receber esse reconhecimento por essa luta que nós estamos há 3 anos, vai completar, presidente, desde quando o senhor criou esse ministério. Então, muito obrigado a cada uma dos nossos diretores, aos servidores e servidoras do Ministério da Cultura. Quero saudar a todos nesse momento e saudar a figura, pegar aqui a nossa nominata, saudar o ministro Rui Costa da Casa Civil, da Presidência da República, saudar a ministra Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais da Presidência da República, saudar a ministra, pode aplaudir, não tem problema nenhum. Saudar a ministra Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Saudar a presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, na pessoa de quem cumprimento os demais parlamentares aqui presentes, deputados e deputadas, que são amigos da cultura, que nos ajudam a construir também esse novo momento da cultura no país, em nome da deputada Denise Pessoa. Saudar o Shaolin Barreto, representante do Conselho Nacional de Políticas Culturais. A Maja Barreto, agente territorial de cultura de São José dos Campos, na pessoa de quem cumprimento os demais agentes territoriais de cultura. Aline Vieira, representante do Comitê de Cultura do Pará, na pessoa de quem cumprimento os demais comitês de cultura, e dizer que parabéns ao Belém do Pará, parabéns ao povo paraense, parabéns ao povo do norte do Brasil, por estar representando tão bem o povo brasileiro na sua maneira de receber as pessoas. Além de tudo que está sendo construído desse grande momento da COP para o Brasil e para o mundo, tem essa especialidade. O povo paraense está dando um show nessa maneira de receber as pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É o pessoal de fora que está dizendo. Então, parabéns, Belém do Pará. Parabéns a também os artistas aqui presentes. Quero também saudar o senador Jacques Wagner, saudando assim a todos os senadores presentes, secretários de cultura, secretários municipais e estaduais aqui presentes também. Vou saudar na pessoa da secretária Luísa Sela. Enfim, saudar a todos nesse momento, né? É uma honra estar aqui para entregar o novo Plano Nacional de Cultura ao presidente Lula e realizar a assinatura do decreto de criação da Comissão Intergestora Tripartite do Sistema Nacional de Cultura. É uma grande alegria realizar
isto nesse encontro do Programa Nacional de Comitês da Cultura pela primeira vez se reunindo. Estamos concretizando um sonho sonhado por muitas pessoas e aqui estão presentes e que vieram também através de nós. Como fizemos para transformar a cultura no Brasil nos próximos anos? Como faremos? Por meio do Plano Nacional de Cultura, nossa bússola que vai nos indicar o caminho a seguir. Como implementaremos as diretrizes? A partir da pactuação da Comissão Intergestora Tripartite, em diálogo e articulação com os estados, municípios, federativo, pactuando o novo Plano Nacional de Cultura. É o que nós ouvimos falar aqui do nosso secretário executivo, ou será o nosso SUS da Cultura. Assim, presidente, amarrando aí as responsabilidades das cidades, dos estados e do governo federal com o setor cultural. Essa articulação muito importante, já necessária há muito tempo para que a gente consiga efetivar e materializar a força que tem a cultura brasileira. Fazemos isso com o apoio importante dessa rede presente aqui de todo o canto do país, os agentes territoriais, os comitês de cultura, dos pontos de cultura, dos conselhos participativos e dos institutos federais. Porque é assim que nós aproximamos os territórios das comunidades de maneira democrática e inclusiva. Querido presidente Lula, esse plano que vai reger e direcionar as políticas culturais para os próximos 10 anos, e o último plano que nós estávamos cumprindo foi feito no seu governo. Então isso só demonstra o seu compromisso com o setor cultural, a sua visão, a sua sensibilidade para a importância que a cultura tem para uma sociedade, para o fortalecimento de um país, para o enraizamento do povo em relação às suas origens, às suas memórias, o seu futuro, aos valores, a sua soberania e o potencial de sua gente. Nesses 38 anos de carreira, presidente, eu posso dizer tranquilamente que não existe um país que se compare ao Brasil em relação à sua diversidade, à sua potência cultural e à sua força. Estou dizendo isso porque ao longo da história da nossa formação social, os cruzamentos entre culturas de povos originários com essa diversidade, os povos africanos que vieram para cá, se uniram por motivo de sobrevivência, somando-se às influências trazidas pelos povos europeus que vieram a primeiro momento na colonização e depois dos que vieram também para buscar oportunidade de trabalho. Esses movimentos, ao longo do tempo, tornam o Brasil o maior celeiro da diversidade cultural universal que existe no mundo. Isso é fato. O Brasil tem esse exemplo de acolher e fazer conviver pessoas de todos os lugares. Uma terra onde convivem pessoas de vários países, uma profusão de cores, pessoas, de jeito de falar, de comidas nativas e recriadas, cruzamento de claves, de ritmo, de tambores, de sotaque. É esse o tamanho da soberania diversa brasileira. Por isso, apenas na democracia podemos fazer prosperar um país com essa dinâmica. Pode aplaudir, minha gente, não tem problema não. Eu gosto. Não existe outro ambiente propício ao povo brasileiro para se desenvolver que não seja o sistema democrático de direito. Nesse momento da COP, vemos os povos originários dessa terra buscar respostas. E tenho certeza que foi o melhor que o senhor pôde fazer, a melhor coisa foi trazer a COP para o Brasil. Pela cosmovisão dos povos originários, dos povos indígenas, todos os povos têm que ser respeitados. A diversidade do direito de existir é natural da natureza humana e é do próprio Deus. Isso é de existir com nobreza e dignidade. Isso é o multilateralismo na prática da convivência social, do entendimento superior da vida. Porque não se aprende na escola, não se aprende copiando o comportamento eurocêntrico, que busca uma única linguagem, uma única religião, ou uma só forma de ser aceito e de existir como ser humano. É muito perigoso para um país do tamanho do Brasil impor uma visão unilateral. Como acreditar que existe apenas uma forma de se chegar aos nossos sentimentos, às nossas maneiras de ver?
É muito perigoso para todas as nações que têm uma visão unilateral. O que presenciamos é a perseguição, é ver morte e massacre dos que pensam ao contrário ou dos que querem praticar uma forma mais diversa de entender a espiritualidade. A alma do povo brasileiro é essa diversidade. Somos uma nação diversa, uma nação de muitos povos, construída com o sangue de muitas pessoas e por isso mesmo precisa haver respeito a essa diversidade cultural do nosso país. Digo isso com tranquilidade porque estamos tratando de elemento importantíssimo, que é a liberdade do pensamento, da crença e da expressão para o fortalecimento da nossa brasilidade. No início da nossa gestão, o setor cultural ainda trabalhava com o plano de 2010, um plano que precisou ser prorrogado por 2 vezes, mas foi também esse plano que nos deu força aos servidores da cultura para lutar pela manutenção das políticas culturais. Na 4ª Conferência Nacional de Cultura, teve a participação de mais de 5.000 delegados, que resultou em propostas prioritárias. Eu não vou falar aqui porque o secretário já fez essa descrição, mas eu quero pedir uma salva de palmas para essa construção, na elaboração desse plano. A Secretaria de Estratégia de Gestão, secretária Letícia Schwartzman, muito obrigado a você e toda a sua equipe. Agradeço também a parceria da Secretaria-Geral da Presidência da República, na quem eu peço uma salva de palmas também à ministra Gleisi e a todos pela participação, ministra, integral do nosso governo em relação a essa construção. Esse plano reflete a atuação estruturada, articulada, transversal, territorializada e responsável e atenta do Ministério da Cultura. Por meio dele, reforçamos uma visão integral e cultural a partir de uma dimensão cidadã, dimensão simbólica e dimensão econômica, porque é preciso entender que a cultura gera economia, a cultura auxilia também o crescimento do nosso produto interno bruto, gera 3,11% do produto interno bruto do Brasil é gerado no setor cultural. São milhares e milhões, na verdade, de empregos, de pessoas que sobrevivem na cultura. E esse aspecto de geração de renda, desenvolvimento de famílias, é preciso também ser contemplado quando se fala de cultura. Cultura não é só um enfeite, cultura não pode ser tida apenas como um momento de animação. A cultura é estruturante, a cultura é transformadora, e é transformadora e transforma rápido, porque ela promove essa união. Tem que ser compreendida como um elemento estratégico de desenvolvimento justo, inclusivo e sustentável no nosso país. Com a Política Nacional Aldir Blanc, estamos irrigando o Sistema Nacional de Cultura e temos agora um marco regulatório de fomento que estamos estruturando as bases, dando solidez e robustez à continuidade das ações de cultura do nosso país. Eu quero agora falar um pouco, presidente, desse momento para nós muito importante, que é os comitês de cultura. Porque eu me lembro, vou falar agora do meu coração. Porque eu me lembro muito bem daquela primeira reunião, quando eu vim aqui a Brasília para falar com o senhor, né? E o senhor conversou comigo, né? E eu agradeço muito o fato do senhor ter me convidado para estar nesse lugar de ministra da Cultura. Eu estava juntamente com o secretário Márcio Tavares, e foi a primeira vez que eu ouvi falar de comitê de cultura. Foi aquele momento que o senhor falou da necessidade de que as políticas culturais chegassem realmente nas pontas, né? E a ideia do comitê era uma coisa que tinha na cabeça do senhor. E quando a gente fala de comitê, geralmente se imagina, né, uma sala, o pessoal na sala. Não, essa ideia era o comitê, era gente na rua, era gente fazendo isso que a gente está fazendo, é isso que os comitês de cultura estão fazendo, que os agentes territoriais estão fazendo, porque o Ministério da Cultura renasce mais amplo, com políticas, e como que faria para chegar naquelas comunidades menores, para chegar naqueles fazedores de cultura que nunca tiveram oportunidade de serem vistos pelas políticas culturais do governo federal. Eu sou um artista de periferia também, né? E ao longo da minha carreira foi muito duro. E raramente, eu nunca tive acesso, por exemplo, à Lei Rouanet. Então nós transformamos isso. E os comitês de cultura e essa arquitetura, as políticas culturais, a quem mais precisa, simbolizando aquela subida da rampa aqui que o presidente fez, trazido pelo povo. Então é pelo povo que a gente está fazendo isso. É nesse sentido, eu quero agradecer imensamente a dedicação de cada um, de cada uma, a dedicação também, a colaboração dos institutos federais que fazem parte dessa colaboração, dessa arquitetura. Eu não vou falar muito mais não, porque eu acho que é isso. E dizer, presidente, está acontecendo o primeiro Fórum Nacional
dos comitês de cultura, está ali uma tenda montada para o Ministério da Cultura, uma coisa linda, gente de todo lugar, uma expressão maravilhosa. Ontem eu fui lá conversar com eles, e a pergunta que me fizeram, a pergunta que não queria calar, os agentes territoriais vão continuar? E aí, vai prorrogar? E aí, naquele momento, nós, o Ministério da Cultura, entendemos que é necessário, com certeza, prorrogar essa grande política para a gente materializar mais ainda esse Brasil que queremos, esse Brasil forte, esse Brasil onde sua cultura seja reconhecida na diversidade que realmente é. Essa diversidade é que é a cara do povo brasileiro. Respeito a todos, vamos nessa. Agora, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da ministra da Cultura, Margarete Menezes, e do secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, assina o decreto que institui a Comissão Intergestores Tripartite da Cultura. A Comissão Intergestores Tripartite da Cultura funciona como uma instância intergovernamental, técnica e política, e é o foro adequado para discussão e definição das diretrizes e aspectos operacionais da gestão do Sistema Nacional de Cultura. Agora, o presidente da República, acompanhado das autoridades do palco, assina a mensagem de envio ao Congresso Nacional do Plano Nacional de Cultura 2025-2035. O projeto de lei marca o cumprimento do artigo 215, parágrafo 3º da Constituição Federal, e simboliza o fortalecimento das relações entre o Executivo e o Legislativo na agenda cultural, representando um importante marco institucional em favor da cultura brasileira. O projeto reafirma compromisso do governo em garantir a continuidade e o aperfeiçoamento das políticas culturais em cumprimento aos dispositivos constitucionais e a promoção de uma sociedade mais justa, diversa e democrática. Neste momento, convidam-se para a foto oficial com o presidente da República e com as autoridades do palco os seguintes representantes: David Terra, secretário de Cultura de Valença e presidente da Rede Nacional dos Gestores Municipais de Cultura; Eliane Parreiras, secretária de Cultura de Belo Horizonte e presidente do Fórum Nacional de Secretários de Gestores de Cultura das capitais e municípios associados. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minha querida companheira Janja,
nossa ministra Margarete Menezes, nosso ministro Rui Costa, nossa ministra Luciana Santos, nossa ministra Gleice Hoffmann, o nosso querido companheiro Jacques Wagner, líder do governo no Senado Federal, deputada federal Denise Pessoa, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, Márcio Tavares, secretário executivo do Ministério da Cultura, Daniele Barros, presidenta do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e secretária do Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Eliane Parreiras, presidenta do Fórum Nacional e de secretário de Gestor de Cultura das capitais e municípios associados e secretária de Cultura de Belo Horizonte, Davi Terra, presidente da Rede Nacional dos Gestores Municipais de Cultura e secretário de Cultura de Valença, Shaolin Barreto, representante do Conselho Nacional de Políticas Culturais, Maja Barros, agente territorial de Cultura São José dos Campos, e Aline Vieira, representante do Comitê de Cultura do Pará. Queridas amigos e queridos amigos, hoje é um dia especial. Especial porque é a realização de um sonho que eu tenho há muito tempo, de transformar a cultura no movimento efetivamente de base, uma coisa popular, para que a gente, ao invés de ter aquelas coisas muito, sabe, encalacradas, aquelas coisas muito fechadas, aquelas redomas, sabe, tudo que funciona certinho, a gente tem uma espécie de guerrilha democrática cultural nesse país, onde as pessoas precisam ter a liberdade de fazer e de provocar que os outros façam acontecer a cultura no nosso país. Eu poderia começar aqui dizendo o seguinte: eu não sou alto nem baixo, não sou feio nem bonito, não sou nem inteligente nem burro. Eu sou o resultado de um gesto de amor, certamente acontecido em janeiro, no final, começo de fevereiro, entre seu Aristides e Dona Lindu, que fizeram com que eu nascesse dia 27 de outubro. Ou seja, desse gesto de amor nasci eu. Então, eu sou apenas o que sou. Portanto, quem não me conhece passou a me conhecer. Queridas companheiras e companheiros, há muitos anos eu sonho em fazer da cultura nesse país uma coisa quase que revolucionária, com a participação da sociedade civil. Porque a cultura nada mais é do que o resultado da capacidade criativa do ser humano. Todo mundo tem um potencial cultural extraordinário desde o dia que nasce. O que é importante é que o Estado, ao invés de determinar que tipo de cultura, o Estado precisa criar as condições para que as pessoas possam colocar para fora o potencial que tem. A gente pode dar um pouco de conhecimento, mas a inteligência cultural está dentro de vocês. E isso ninguém tira de vocês. E o que nós precisamos é apenas exorcitar esse potencial que vocês têm. Por isso é que é importante você ter em conta, quando eu digo que as pessoas perguntam o que eu sou ideologicamente, o que eu sou politicamente, eu digo, eu sou a metamorfose ambulante. Eu não sei das coisas, eu quero saber. Pelo fato de eu não saber de tudo, é muito fácil eu aceitar as coisas que os outros sabem e que eu não sei. E aí é que está a arte de bem governar um país. É você aceitar que a sociedade diga
O que é bom fazer que o governo não sabe fazer, o que o governo não pode fazer. E o que nós estamos fazendo hoje, mandando essa lei para o Congresso Nacional, é dizendo para o meu líder no Senado, o companheiro Jacques Wagner, para a nossa deputada, de que a partir de amanhã vocês terão trabalho em transformar definitivamente a nossa política cultural deste país, para que nenhum presidente da República, de qualquer partido que seja, de qualquer matriz ideológica que seja, possa um dia, outra vez, achar que pode proibir a cultura deste país. Isso é transferir para vocês uma responsabilidade que a institucionalidade não permita que o governo faz. Vocês sabem que a arte de governar é cheio de regras. Tem regras para tudo. Tem fiscalização para tudo. Tem gente que ajuda muito pouco e tem gente que atrapalha muito mais. Vocês sabem como é que é. Esse dia eu ouvi de um companheiro, Wagner, que muitas vezes ele não quer determinado dinheiro do governo para determinada atividade, porque quando chega o dinheiro do governo é tanta exigência para ele cumprir que ele prefere não ter o dinheiro. Na questão da segurança pública é assim. Você foi governador e o Rio foi governador. Então como é que você faz para liberar? É fazer o que nós estamos fazendo. Criando um comitê de cultura. Para vocês extravasarem o potencial cultural de vocês naquilo que vocês sabem fazer sem ter que pedir licença. Apenas respeitando aqueles que divergem da gente e tentando convencê-los que eles não são nossos inimigos. Eles são apenas pessoas que não tiveram a chance de nos ouvir. E a nossa capacidade de convencê-los é que é o nosso desafio. Eu estava dizendo para a Janja, eu tenho um discursinho por escrito aqui, e muitas vezes eu peço para o pessoal fazer discurso para mim, e ele fica chateado porque eu nunca leio. Eu nunca leio porque tem um problema sério. Você veja que já falou 4 pessoas antes de mim. E normalmente as pessoas falam aquilo que está escrito. Então eu não quero repetir. Como eu estou contente com o discurso do Márcio, com o discurso da Margareta, com o discurso dos 3 companheiros que falaram, então eu não preciso ler, porque aqui está tudo que eles já falaram. Mas eu queria apenas dizer para vocês o seguinte, eu estava dizendo para a Janja, o que nós precisamos ter certeza é que vocês agora vão ter um instrumento que vocês podem, em cada bairro, em cada lugar que vocês estejam, numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, sabe, numa comunidade de pescador, de catadora de siri, de caranguejo, cortador de açaí, sabe, em qualquer lugar a gente pode ter um núcleo cultural nesse país. Porque a gente não pode mais ficar no restante do país recebendo a cultura comercial, muitas vezes do Rio de São Paulo, sem levar em conta que nós precisamos vender a nossa cultura. Olhe o que está acontecendo em Belém. Em Belém não está acontecendo apenas uma COP, aquilo que nós chamamos COP da verdade. Em Belém está acontecendo uma revolução cultural. O povo do Pará está conhecendo gente do mundo inteiro. E gente do mundo inteiro está conhecendo gente do Pará. Eles estão bebendo a bebida do Pará, estão comendo a comida do Pará, estão dançando homens e mulheres do Pará, estão ouvindo carimbó, estão ouvindo um monte de músicas, sabe? É só ver quanta gente está se divertindo ali do trabalho sério quando você está no exercício da COP. Veja que importante, quem é que já imaginou que a gente ia levar 2 transatlânticos, sabe, para o Pará? Num porto feito em apenas 5 meses, quando ninguém acreditava que a gente pudesse fazer.
Todo mundo falava, mas ô Lula, faz a COP no Rio de Janeiro, faz a COP em São Paulo, lá está tudo pronto, lá já tem hotel, lá já tem um monte de coisa, faça lá. Mas se for assim, o Brasil não crescerá além da fronteira sul-sul. Eu estava dizendo para a Janja, ô Janja, será que esse nosso comitê de cultura que está sendo criado, será que vocês serão capazes de fazer uma revolução cultural? E a gente, através de vocês, a gente levar a troca da nossa cultura com os países africanos de língua portuguesa no primeiro momento? Não é possível, através da cultura, a gente criar comitês em todos os países africanos. De quem que nós dependemos? De ninguém. De nós mesmos, da nossa vontade. Eu agora estou indo ao G20 na África do Sul e vou passar em Moçambique. Eu estou com a ideia de fazer um convênio entre as nossas universidades federais, a Embrapa e os nossos institutos federais para ensinar técnicos agrícolas ao povo africano para que eles consigam efetivamente conseguir fazer a revolução agrícola que nós fizemos aqui no Brasil sem os erros que nós cometemos. Isso é possível fazer. Não depende mais de mandar um professor para lá, ficar lá 6 meses, não. Faz um curso à distância. Quem sabe seja a forma da gente pagar a dívida que a gente tem com 350 anos de escravidão, sabe, ao povo africano. E não depende de lei, depende de atitudes. Então, o que eu estou, na verdade, é convocando vocês para serem mais do que agentes culturais dos comitês de cultura. Vocês têm que ser a base da conscientização, da politização de uma nova sociedade que nós precisamos criar para romper definitivamente com o negacionismo, com o fascismo. A gente não pode esquecer nunca o que aconteceu nesse país nos últimos anos. A gente não pode acontecer que no governo passado eles acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com o Ministério da Igualdade Racial, acabaram com o Ministério da Mulher, acabaram com vários ministérios. E vocês sabem, o meu problema não é só criar o ministério, o meu problema é criar um compromisso de vocês com o ministério. E o compromisso do ministério com vocês. Se a Margarete fosse uma burocrata e ficasse dentro do gabinete só liberando coisa que ela pode liberar, a gente não era nada. A revolução cultural está em a gente trazer do mais longínquo lugar desse país a cultura daquele povo para que o Brasil conheça, porque o Brasil não conhece o Brasil e é preciso o Brasil conhecer o Brasil. Portanto, queridas companheiros e queridos companheiros, eu quero, Margareta, agradecer a vocês. Quero agradecer de coração. A primeira vez que eu vi a Margarete, eu fui num carnaval na Bahia. Eu estava andando, acho que era umas 2 horas da manhã, com o Jacques Wagner. E o Wagner falou, eu queria ir embora, e o Wagner falou, agora nós vamos ver o show de uma revelação, uma negra, chamada Margarete Menezes, uma jovem. E nós fomos para a porta do lugar que ela ia cantar, ver ela cantar. Eu jamais imaginei que 30 anos depois, essa mulher negra, cantora, viesse a ser minha ministra da Cultura. Chegou aqui uma mulher muito inibida, ela tinha, porque é engraçado, a gente pensa que artista sabe lidar com o microfone, ele sabe para cantar, mas para falar são um desastre. E ela tinha muita dificuldade, vocês perceberam que ela já está com uma desenvoltura, sabe, que já
Parece que é ser candidato a alguma coisa, mas ela está bem desenvolvida. O dado concreto, gente, é que nós vivemos o melhor momento cultural deste país. Nós nunca tivemos tantos recursos por conta da lei Aldir Blanc, da lei... Oh, meu Deus do céu, está escrito. Ei, Paulo Gustavo, está aqui. Nós nunca tivemos tanto dinheiro. E esse dinheiro, quando a Margarete resolveu distribuir para o município, eu falei, Margarete, não é só distribuir o dinheiro, é preciso fiscalizar, para saber se esse dinheiro está sendo, sabe, fazendo as coisas que precisa ser feito. Porque se você passa o dinheiro e você não fiscaliza, você não sabe se o dinheiro está cumprindo aquilo que é a finalidade do dinheiro. E graças a Deus, nós estamos tendo um sucesso extraordinário na política cultural. E quando eu vejo vocês, companheiros que fazem a cultura nesse país, com essa alegria, com esse entusiasmo, eu quero dizer para vocês que hoje é possivelmente o meu dia mais feliz desde que eu fui presidente da República em se tratar de cultura. Por favor, gente, por favor, eu faço um trabalho imenso todo santo dia para não decepcionar vocês. Por favor, não deixem. Que aguardem.